estaria aqui. Este grupo que nós criámos, hoje vamos ser eu e o António a falar, mas criámos um grupo que chamamos Entre Hortas. Ai, desculpem, isto não está a acontecer. Ok, já está. Chamamos Entre Hortas, está ali o nosso maravilhoso Raban. E a ideia deste grupo foi um coletivo informal que se formou mais no âmbito do Parque Agrícola da Alta de Lisboa, onde a Aval tem a sua ação, ou algumas das suas ações, e formámos este coletivo para apoiar um bocadinho a Aval, a dinamizar o parque, a tentar criar estes momentos de partilha, para apoiar os hortelões com este tipo de formações ou conversas, e também queremos realizar outros eventos. Esperemos que em breve no formato presencial, porque isto especialmente para falar sobre solos e sobre hortas é sempre muito mais giro quando estamos lá ao vivo, não é? E muito mais interessante. Mas por agora esta é a opção que temos e por isso não queríamos deixar de alguma forma de estar juntos e juntas, e eu estou mesmo muito feliz que esteja aqui tanta gente hoje. Que mais? Se calhar passamos então mesmo para os solos. E sobre solos, a verdade é que aquela pergunta que eu fiz inicialmente, se calhar há mesmo poucas pessoas que saibam responder. Até porque a própria ciência sobre solos está ainda muito desconhecida. A verdade é que nós sabemos quase mais sobre o nosso universo do que sobre o nosso solo e do que os nossos... é o mesmo que dizem sobre os oceanos. Sabemos muito pouco sobre o solo. E solos e compostagem são dois temas muito amplos, por isso nós hoje vamos tentar focar aqui no que é uma visão assim do solo mais virada para a parte prática, e vamos tentar não entrar no meu modo sala de aula bióloga, porque senão nunca mais saímos daqui. Então, o que é isto do solo? Certamente alguns de vós já viram esta imagenzinha aqui. Quem teve aulas de biologia e geologia já deve ter visto esta imagem que está aqui do lado. O solo basicamente são minerais e matéria orgânica, e o que é isto da matéria orgânica já vamos ver um bocadinho mais à frente, mas podemos ver de várias formas. Se perguntarmos a um biólogo, a um engenheiro civil, a um agricultor, toda a gente vai ter respostas diferentes sobre o que é o solo. Hoje vamos focar mais nestes dois horizontes superiores do solo, que é onde normalmente a maior parte das raízes das plantas está, embora muitas delas consigam chegar muito mais lá abaixo, mas é o solo que acaba por influenciar mais a forma como nós fazemos as nossas hortas, e é aquele que nós também podemos influenciar mais com a forma como fazemos as nossas hortas. Uma visão do solo que eu também acho interessante, que é assim um pouco mais metafórica, é ver o solo com uma pele da terra. Isto porquê? Porque se nós pensarmos na rocha que está lá em baixo, se pensarmos na terra como um corpo, a rocha será o interior e os órgãos da terra, e o que está à superfície é o solo. Então é uma zona de transição entre o interior da terra e a atmosfera, e por isso é muito importante, e tem uma biologia associada e uma série de funções associadas. Outra forma de ver isto é através dos serviços do ecossistema, que basicamente é uma definição que a biologia traz, que é, então, os ecossistemas acabam por nos prestar alguns serviços. Não é que eles estejam a fazer isso conscientemente, tipo, eu estou a ser o oceano e quero dar isto às pessoas, mas nós vivemos num planeta que nos dá muitas coisas, e é importante reconhecer isso, obviamente, e é essa a mensagem que nós também queremos passar. E estes serviços do ecossistema que o solo presta podem ser, por exemplo, o sequestro de carbono e a regulação climática, que são tão falados hoje em dia no âmbito das alterações climáticas. O solo é um grande reservatório de carbono, ou seja, cuidar do nosso solo também ajuda a mitigar as alterações climáticas e a adaptar-nos a elas. É uma matéria-prima, é o sítio onde as plantas vivem, é o suporte da vida, é um habitat para muitos organismos, etc, etc. Existem muitas trocas entre a atmosfera e o solo e a litosfera, que é a rocha e o que está lá em baixo.
Voltando aqui para a parte mais física e mais química do solo, nós basicamente temos a rocha-mãe, que vimos há bocado, que nos dá os minerais. Por isso é que podemos ter solos que são mais calcários, mais xísticos, etc. Temos a matéria orgânica, que é o fruto da decomposição da vida, ou seja, restos de plantas, restos de animais, restos de bactérias e tudo o que já esteve vivo, que se decompõe e mistura com alguns minerais e outras coisas, e depois temos o tal humus, que é aquela terra que costuma estar à superfície, que nós vimos era o horizonte O, há bocadinho ali na outra imagem, que é muito fininho normalmente, sendo que a matéria orgânica normalmente é apenas uma pequena percentagem do nosso solo. E depois temos o ar e a água. É interessante porque mesmo uma grande parte do solo é constituída por ar e água, e a rocha-mãe, os minerais que estão no solo, são a decomposição da rocha. Depois temos a parte orgânica, que é a decomposição da vida. E depois temos o ar e a água, que juntam a mistura toda. E normalmente o ar e a água estão nos espaços entre estas partículas todas que estávamos a falar e são muito importantes para o que acontece lá em baixo. E para a vida que existe lá em baixo, que é onde nós queremos chegar com esta apresentação, é que além desta parte química e física, nós temos muita biologia no solo. Como é que nós podemos ver agora a parte mais química e física ainda do nosso solo, assim com alguns fatores que sejam fáceis de observar? Temos, por exemplo, a cor, que nos dá algumas informações. Por exemplo, um solo mais escuro normalmente tem mais matéria orgânica e é os solos que nós normalmente gostamos mais para a agricultura. Temos a textura, que é se o solo é argiloso, se é mais arenoso. Isto porque a argila tem partículas muito pequeninas que compactam muito facilmente e já a areia tem partículas muito maiores que se separam. E isto vai levar a outro fator, que é a estrutura. A estrutura pode ser, por exemplo, temos aqui em baixo o single grain, que é grãos soltos, que é, por exemplo, a areia da praia. Podemos ter estruturas granulares, que é quando o solo está em pequenos agregados, que é o que normalmente nós gostamos na nossa horta, que é tipo aquela estrutura tipo borras de café, que aderem um bocadinho umas às outras, as partículas aderem umas às outras. Mas podemos ter, por exemplo, aqui em baixo também temos o massivo, que é um grande bloco, normalmente quando temos solos muito argilosos, ou eles se organizam em estratos, que é o que está aqui assim. Eu não sei se vocês conseguem ver a minha seta. E depois aqui em baixo este massivo é quando há tanta compactação que o solo fica tipo um bloco. Nós, com boas práticas, conseguimos alterar a estrutura do solo e a sua cor. Não conseguimos alterar a textura do solo, não é? Não conseguimos deixar de ter um solo, transformar argila em areia. Mas podemos conseguir mudar muito a estrutura do nosso solo, que também é muito importante. Então, entrando na parte biológica do solo, que é realmente a mais interessante, e a própria biologia tem muita influência nestes fatores físicos e químicos, nós temos toda uma teia trófica no solo. Eu enganei-me aqui em cima e escrevi cadeia, que é um grande erro, porque a cadeia normalmente é assim um bocadinho mais unidirecional, não é? Há predação, há estas relações que há no solo, são relações biológicas de predação, de competição, há uns destes animais que comem-se uns aos outros, temos as raízes das plantas que são como se fossem o maestro desta orquestra do solo, são elas que enviam produtos, fazem chamamentos destes outros organismos, porque as plantas enviam muita informação pelas raízes sob a forma de são chamados isolatos, mas é basicamente soluções com açúcares e com outras coisas que vão chamar as bactérias e os fungos que as ajudam depois a crescer. Por isso as plantas, não tendo cérebro, sabem muitas coisas. E estava a dizer que devia ter posto teia trófica e não cadeia trófica, porque cadeia normalmente é este como o anterior e o seguinte como o outro, mas uma teia é quando tudo isto está interligado, que é o que nós vemos no solo. Falando um bocadinho mais de perto destes atores do nosso solo, temos as bactérias, que são super importantes porque são os decompositores primários, são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica,
Os fungos são particularmente importantes no nosso solo, porque, desculpem, bactérias também são responsáveis pelos ciclos de nutrientes, os ciclos do azoto e muitos ciclos que nós ouvimos falar de nutrientes. É tudo graças às bactérias. Numa colherzinha de chá de solo existem milhões de bactérias e na nossa pele também. Por isso, quando eu estava a dizer que o solo tem uma flora e aquela metáfora da pele tem muito a ver com isso. Embora nós agora estejamos assim num mundo um bocado antisséptico, existem muitas bactérias e a maior parte delas são nossas amigas, na verdade. Os fungos são muito, muito especiais, são tipo os aliens da biologia. Quem começa a estudar fungos começa a perceber que eles são mesmo muito estranhos, são formas de vida muito estranhas e que funcionam de maneira muito diferente das bactérias e dos animais e das plantas, são outra coisa. E aqui temos esta imagem, tem alguns exemplos, por exemplo, de um fungo saprofítico, que é os que se alimentam de coisas em decomposição, e temos aqui um fungo micorrízico. As micorrízas são muito interessantes para a nossa horta e para as nossas plantas, porque são fungos que formam simbioses, ou seja, eles ficam amigos das plantas, das raízes das plantas, e como vocês conseguem ver, esta imagem é muito fixe por causa disso, porque dá para ver que eles formam quase como se fossem umas outras raízes com as suas hifas, que é a parte do fungo que é filamentos, e o solo está cheio destes filamentos. E eles ligam as árvores umas às outras e são como, até muita gente diz que é como se fosse a internet da natureza, porque faz estas ligações todas. Temos outras coisas estranhas como os protozoários, os nemátodos. Os nemátodos as pessoas muitas vezes associam a coisas más, porque há muitos deles que entram nas plantas pela raiz e acabam por ser patogénicos, mas há muitos nemátodos que eles fazem um controlo das bactérias, comem bactérias e outras coisas, ou seja, existe aqui um equilíbrio. Eles são muito especialistas, os nemátodos, naquilo que se alimentam, ou seja, normalmente esses que comem a raiz do tomate, por exemplo, é só uma espécie. E depois existem não sei quantas espécies e cada uma delas faz uma coisinha muito específica. Depois temos organismos maiores, os anteriores eram mais micro-organismos, ali os nemátodos já é o meso, e aqui temos os macro-organismos, que são, por exemplo, os artrópodes, que são a maior parte dos insetos, aranhas. Têm funções muito importantes, também de decomposição, de predação, de competição. Estes acabam por servir também de alimento a outros que estão mais acima na teia trófica, como a maior parte dos vertebrados, como sejam as aves, os répteis, os mamíferos. E depois temos aqui no meio as minhocas e os gastrópodes, que eu gostava de focar um bocadinho, porque eles são filos à parte, são divisões à parte na biologia, mas as minhocas, então, são mesmo muito importantes para a horta, porque elas são decompositoras também, comem matéria orgânica em decomposição. Algumas delas, temos minhocas diferentes, temos minhocas que literalmente comem solo, que era uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Muitas minhocas grandes, aquelas que vemos lá em profundidade na terra, e elas, com o facto de andarem para cima e para baixo, acabam por funcionar um bocadinho como estão a trazer ar ao solo, a descompactar o solo e acabam por nos ajudar também muito na horta. Mas já vamos falar de minhocas aqui mais à frente, eu vou tentar não me estender muito. Em relação às lesmas e aos caracóis, a maior parte do pessoal detesta-os, não é? Porque eles comem-nos as alfaces todas, comem as couves, comem tudo e mais alguma coisa. Mas muitos deles também comem fungos, também comem algas, comem matéria orgânica em decomposição, digerem celulose e os próprios dejetos deles também acabam por fertilizar o solo. Não tem comparação com o trabalho que uma minhoca faz, mas mesmo assim é só para não ficarmos aqui com sentimentos por resolver com as lesmas e os caracóis. Mas, claro, na natureza isto não está assim tudo arrumadinho em caixinhas, está uma bela confusão, não é? E há todas estas relações que depois ficam esta cadeia que nós vimos há bocado. Volto a esta imagem para dizer que se nós tirarmos algum destes atores, se nós tirarmos as plantas, se nós tirarmos os nemátodos, ou se nós tirarmos os fungos, ou qualquer um deles, isto tem uma influência nas populações dos outros.
Por exemplo, se tivermos muitos pássaros, eles começam a predar certo tipo de insetos. Isso pode ser bom, porque nós podemos ter pulgões na horta, depois vêm muitos pássaros que comem aquele pulgão em específico e isso é bom. Mas depois deixa de haver pulgões, então esses próprios pássaros vão deixar de ter alimento se não comerem outras coisas, depende do tipo de animal que é. Mas isto para dizer que estas relações são muito importantes e que as coisas estão todas ligadas. Esta imagem está aqui. Eu não vou entrar na temática da sucessão ecológica muito a fundo, porque é todo um outro tema que podemos falar. Vamos ter uma apresentação sobre isso mais à frente, mas hoje não vou entrar muito por aí. Quero só dizer que alterar o nosso solo e alterar as comunidades que vivem no nosso solo ajuda-nos a alterar depois as comunidades vegetais que se podem instaurar no solo. Ou seja, a complexidade biológica do solo também se reflete depois à superfície. Então, e como é que na prática nós podemos fazer isto acontecer, não é? Então, boas práticas em relação ao solo serão tentar evitar ao máximo a erosão. Não sei se acho que toda a gente deve saber mais ou menos o que é erosão, mas basicamente tem a ver com, por exemplo, as águas ou os ventos tirarem partes do nosso solo e levarem-no para longe, e normalmente a parte que sai é o topsoil, que é a camada superior que nós queremos e que está cheia de matéria orgânica para as nossas plantas. E também, e para evitar a erosão, nós podemos ter certo tipo de boas práticas. Por exemplo, a forma como nós gerimos as orientações da nossa horta, como fazemos as camas da nossa horta ou os canteiros, pode influenciar e pode minimizar ou aumentar a erosão, que é uma coisa que nós devemos ter em conta quando fazemos o design das nossas hortas. Outra forma muito simples de evitar a erosão é, por exemplo, através do uso da cobertura de solo. Se a terra, se a matéria orgânica e o humo estiver todo solto à superfície, ele muito mais facilmente é arrastado. Enquanto se nós tentarmos mimetizar aquilo que acontece na natureza, que é a existência daquela camada muito fininha, ou aquela camada por cima do solo, que também é chamada de manta morta, que é os restos de plantas e de folhas que caem e que formam uma cobertura, isso acaba por segurar a matéria orgânica. E também, outra boa prática seria evitar a compactação. Simplesmente não caminhar por cima do solo é uma ótima prática já. E evitar o uso de, por exemplo, maquinaria pesada e outras coisas que acabam por compactar o solo. Outra forma de nós mantermos intactas estas relações biológicas no solo e estas cadeias de fungos e estas coisas todas é tentarmos cavar o mínimo possível, porque ao escavar, especialmente quando é com tratores e os chamados rototillers, aquelas máquinas que fazem aqueles movimentos assim, que revolvem a terra toda, o que acontece é que aqueles filamentos super finos de fungos, que são tipo a fibra óptica das árvores, aquilo parte-se tudo e mistura-se tudo e acaba por ser muito, por não funcionar, não é? E por isso nós podemos tentar não escavar, mas depois de não escavar temos o problema da compactação, não é? Porque com a gravidade as coisas vão compactando cada vez mais. Para isso, podemos usar ferramentas como esta que está aqui do lado, que é uma grelinete, que nos ajuda, é tipo um género de um garfo grande, que nós fazemos assim e levantamos um bocadinho só o solo, já entra algum ar e água lá para baixo e já nos ajuda a dar uma renovação assim no arejamento do solo. Mas outra boa forma é simplesmente no final de algumas culturas, por exemplo, culturas anuais, como o milho, que tem uma raiz muito grande e profunda. Em vez de nós arrancarmos o milho pela raiz, podemos simplesmente cortar e, ao longo do tempo, a decomposição daquela raiz vai gerar canais e espaços onde se infiltra a água e que têm ar e que acabam por também ajudar a descompactar o solo. E depois, claro, podemos aumentar a fertilidade do nosso solo, mas com soluções sustentáveis. E é aqui que vamos passar depois à parte da compostagem. Mas basicamente podemos tentar manter a biologia dos nossos solos ativa,
e isto vai nos ajudar também a ter um solo melhor. Então, para passar aqui para a parte da compostagem, vou passar a palavra ao António. Estou com a sensação que demorei imenso tempo, peço desculpa, pessoal, e vou deixar de partilhar o meu ecrã. Onde é que isso está? Aqui. E pronto, espero que tenham gostado. Rebeca, podes só dizer o nome da ferramenta outra vez? Vou escrever aqui no chat, é uma grelinete. Olá, já estão a ver o meu ecrã? Sim. Sim. Olá, então o meu nome é António e eu vou-vos falar um pouco sobre a parte da compostagem. Todos nós já ouvimos falar neste termo, mas na verdade nós não inventámos nada. A compostagem já ocorre naturalmente na natureza. A Rebeca já falou um pouco sobre isto, então basicamente se pensarmos numa floresta, o que acontece é que as folhas vão caindo para o solo, há uma árvore que morre, há animais que vão morrendo e se vão depositando também no solo, há frutos que vão caindo e, naturalmente, a vida do solo, os micro-organismos, vão iniciar o processo de compostagem e vão transformando estes resíduos orgânicos em solo. Portanto, acabamos por não inventar nada. O que é que nós fizemos? Através do princípio da observação, observámos este acontecimento e começámos a reproduzir isto em ambiente controlado, ou seja, tentamos criar as condições ideais para que estes micro-organismos façam o seu trabalho e desta forma conseguimos compostar grandes quantidades de matéria orgânica. Ok. Então, porquê que devemos fazer compostagem? Basicamente, nós vamos trazer os nossos alimentos da horta, os nossos vegetais, as nossas frutas, e é aqui na cozinha que geramos maior parte dos nossos resíduos orgânicos. Temos, por exemplo, as cascas das frutas, os restos dos vegetais, alguma fruta que se estraga, e normalmente o que aconteceu até agora é que nós iríamos colocar todos estes resíduos orgânicos juntamente com o lixo comum. É aqui que nós devemos então voltar a reaproveitar este resíduo, esta matéria tão importante que são os resíduos orgânicos e iniciar então aqui a compostagem para voltarmos a inserir no nosso solo e na nossa horta. Okay? E desta forma conseguimos fechar aqui o ciclo dos resíduos orgânicos. É isto que nós queremos fazer, é reaproveitar e fechar o ciclo dos resíduos orgânicos, voltar a valorizá-los e voltar a inseri-los no nosso solo. Como é que o podemos fazer? Para quem não tem acesso a uma horta ou a algum espaço onde possa fazer a compostagem, já começam a existir soluções, infelizmente ainda em poucos sítios, mas o importante aqui é que já começam a haver estas soluções, já existem soluções de compostagem comunitária. Temos aqui alguns exemplos, esta imagem aqui mais do lado esquerdo é uma solução que foi iniciada aqui nos Olivais, é basicamente um ecoponto para recolha de resíduos orgânicos. Aqui no centro já podemos ver também uns contentores que servem também para fazer a recolha dos resíduos orgânicos, basta ir depositar lá os nossos resíduos. Aqui do lado direito, em alguns pontos do país, já é feita também a recolha porta a porta, são distribuídos estes caixotes pequenos que vemos aqui pelas famílias e depois é feita uma gestão no próprio prédio para fazer a recolha destes resíduos orgânicos. Portanto, para quem não tem um espaço onde possa fazê-lo, já começam a haver algumas soluções para resolver este problema. Para quem tem um pequeno espaço, um pequeno terreno, uma pequena horta, algum espaço onde possa fazê-lo, estas são algumas das soluções que existem variadas soluções, estas são apenas alguns exemplos. Temos aqui, por exemplo, no centro, estes biocombustores, este, por exemplo, é feito de plástico, é distribuído pela Câmara de Lisboa. Aproveito também para vos dizer que
A Câmara de Lisboa tem este programa do Lisboa a Compostar, em que eles distribuem estes compostores de forma gratuita e dão também uma formação para ensinar a usá-los. Existem também compostores iguais a este que se podem comprar, semelhantes a este. Aqui do nosso lado esquerdo está aqui uma solução reaproveitando materiais, é utilizado aqui paletes, por exemplo. Aqui do vosso lado direito foi utilizado apenas um simples pedaço de rede em forma cilíndrica e onde vamos depositando os nossos resíduos orgânicos. Portanto, aqui no fundo, o que importa é a nossa vontade em iniciar o processo e com alguma criatividade conseguimos fazê-lo de uma forma bastante fácil. É também fácil encontrarmos informação para nos ajudar a iniciar este processo. E se não quisermos estar com este trabalho, podemos simplesmente amontoar os resíduos orgânicos e fazer uma pilha de compostagem sem qualquer estrutura. Portanto, é muito fácil iniciarmos este processo. Então, existem basicamente dois tipos de compostagem. Uma que utiliza oxigênio e outra que não utiliza o oxigênio. Nós vamos focar-nos mais nesta com a utilização de oxigênio, portanto a aeróbia é a mais conhecida, é a que mais nós utilizamos, é a que mais ouvimos falar. Temos aqui alguns exemplos, a compostagem a quente, a compostagem a frio, a vermicompostagem. Nós vamos falar aqui um bocadinho sobre todos estes temas e é, portanto, como disse, a mais conhecida. Então, fatores que temos que ter em atenção quando vamos iniciar o nosso processo de compostagem. Temos aqui os micro-organismos, tal como vimos com a Rebeca, são eles que vão ser responsáveis por compostar os nossos resíduos orgânicos, são importantíssimos para todo o processo, sem eles não seria possível. Temos a razão carbono-azoto, vamos perceber também mais à frente o que é isto, é basicamente o equilíbrio entre castanhos e verdes, já vamos falar sobre isto. A umidade também é extremamente importante para que os nossos micro-organismos tenham as condições ideais para fazerem o seu trabalho. O arejamento, sendo esta compostagem, sendo ela é utilizado o oxigênio, portanto esta questão do arejamento é muito importante. O pH vai ser muito controlado pelo tipo de resíduos orgânicos que inserimos, também é importante para criarmos as condições ideais para os nossos micro-organismos. A temperatura, vamos perceber também que existe uma variação de temperatura ao longo do processo de compostagem, que também é muito importante para sermos bem-sucedidos. E a dimensão das partículas, isto é basicamente o tamanho dos resíduos orgânicos que nós inserimos. Obviamente, quanto mais pequenos forem estas partículas que inserimos, mais rápido vai ser o processo de compostagem. Então, o que é esta história dos verdes e dos castanhos e esta relação entre carbono e azoto? No fundo, os verdes é todos os resíduos orgânicos que têm umidade na sua composição. É fácil percebermos que temos, por exemplo, as cascas e os restos das frutas e dos vegetais. Temos as borras de café, que também têm umidade na sua composição. Temos aqui as folhas e as chaquetas do chá. Temos, por exemplo, as aparas de relva. Podemos, por exemplo, quando vemos os trabalhadores da Câmara que estão a aparar a relva nos nossos jardins públicos, podemos pedir-lhes alguns sacos desta relva aparada, podemos fazer este reaproveitamento desta matéria. Temos aquelas flores que murcharam lá em casa, entram aqui também nos verdes, por exemplo. Portanto, temos aqui toda uma lista de resíduos verdes. Os castanhos, é fácil de perceber, é tudo aquilo que é seco. A melhor forma de percebermos isto é a palha. Acho que é o melhor exemplo. A palha é seca, não tem umidade na sua composição, portanto é o melhor exemplo de castanhos. Temos também aqui as folhas secas, que nesta altura é muito fácil encontrarmos nos nossos jardins também. Portanto, não tenham vergonha de ir para a rua com um saquinho apanhar folhas, porque vão-lhes dar um ótimo uso. Temos também aqui as aparas da relva. Aqui, claro que temos primeiro que deixá-las secar. Em dias de sol seca muito rápido, portanto basta espalhar as aparas ao sol e elas secam rapidamente e transformam-se em castanhos. Temos a serradura da madeira, portanto temos aqui também uma quantidade de exemplos de resíduos castanhos que vamos utilizar na nossa compostagem. Portanto, quando iniciamos a compostagem temos sempre que ter verdes e castanhos, e é a relação entre os dois que vai criar o equilíbrio e as condições ideais para termos um bom composto. Explicando melhor então aqui o processo, do lado esquerdo temos aqui um exemplo dos biocompostores plásticos, aqueles mais comuns,
e do lado direito aqui uma pilha de compostagem. Qual é a grande diferença entre os dois? À partida, quando vamos fazer uma pilha de compostagem, temos já uma grande quantidade de resíduos orgânicos. Portanto, vamos ter já a quantidade necessária para formar uma pilha de compostagem. Qual é a grande diferença? É que numa pilha de compostagem vamos atingir temperaturas muito mais elevadas do que aqui nos nossos biocompostores. Isto precisamente por esta razão, porque numa pilha de composto montamos logo a pilha completa e na nossa biocompostor vamos inserindo muito gradualmente os resíduos orgânicos. Ou seja, nunca vão ser atingidas temperaturas tão elevadas quanto aqui a nossa pilha de composto. Como é que funciona então aqui o nosso biocompostor? Vamos ter sempre já aqui alguns castanhos e alguns verdes, e a primeira camada deve ser sempre de castanhos. O nosso biocompostor, para quem nunca viu nenhum, ele não tem fundo, portanto ele está sempre em contacto com o solo, que é para permitir a entrada dos micro-organismos para iniciar aqui o nosso processo de compostagem. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitar aqui o fundo do nosso biocompostor para inserir toda aquela matéria, aqueles castanhos mais grossos. Nós devemos sempre introduzir pequenos ramos, fininhos, não mais do que a grossura do nosso dedo mindinho, mas vamos aproveitar aqui o fundo para introduzir precisamente esses raminhos assim um pouco mais grossos. Matéria castanha, um pouco mais difícil de compostar, vai ficar no fundo. Portanto, vamos fazer uma camada de folhas, de palha, de escolher algumas destes castanhos para inserir no fundo. Depois, vamos começar a introduzir os nossos resíduos verdes, aqueles que produzimos em casa. E vamos então intercalando as várias camadas entre castanhos, verdes. Aqui é importante terem atenção aqui na relação entre castanhos verdes. Convém termos sempre o dobro de castanhos em relação a resíduos verdes, ou seja, devemos ter o dobro de castanhos do que verdes. A partir do momento em que temos a primeira camada de castanhos e inserimos os verdes, a última camada deve ser sempre castanhos. Isto para evitar a entrada de mosquitos ou moscas para o nosso biocompostor. Portanto, a última camada devemos sempre pôr uma camada de folhas ou de palha para prevenir precisamente isto. Da próxima vez que tivermos mais verdes para inserir, vamos lá, colocamos os verdes e devemos sempre revolver o nosso composto. Isto por causa do fator do arejamento. Devemos sempre revolver a nossa compostagem para adicionarmos no fundo oxigênio. Devemos ter também atenção à questão da umidade, como vimos há pouco. Portanto, para vermos se o nosso compostor tem umidade suficiente, vamos agarrar num pedaço de composto que esteja lá dentro e vamos espremê-lo. Se sair uma gota de água, de umidade, percebemos que tem umidade suficiente. Se pelo contrário virmos que é demasiado seco, aí devemos então acrescentar alguma água. Basta com um regador acrescentar um pouco de água e voltar sempre a mexer tudo. É muito importante nós irmos sempre mexendo o nosso composto. É dos maiores erros que nós fazemos é irmos empilhando matéria orgânica e não mexemos, e ele acaba por ir compactando e acaba por não ser tão eficaz. Em relação à nossa pilha de composto, esta aqui, por exemplo, seguiu o método de lasanha, que é fácil de perceber o que é. É basicamente criar camadas verdes e castanhas, ir intercalando estas camadas e, como disse, temos já uma grande quantidade de resíduos orgânicos, vamos empilhá-las todas e ela vai atingir temperaturas bastante elevadas. Depois vamos também revirando a nossa pilha de composto e desta forma vamos também obter um ótimo composto. Para perceber melhor aqui esta questão da temperatura, neste gráfico podemos ver a variação de temperatura que ocorre na nossa pilha de composto. Podemos ver que ela atinge aqui temperaturas na casa dos 70 graus. Acima desta temperatura também é importante que não seja excedida esta temperatura, porque se atingimos temperaturas mais elevadas que estas, acabamos também por eliminar os nossos micro-organismos que são indispensáveis para a compostagem. Todos aqueles que a Rebeca mostrou há pouco não aguentam temperaturas muito além dos 70 graus. Portanto, sempre que atingimos esta temperatura, temos que controlar para que não ceda, nomeadamente revirando a nossa pilha de composto, jogando também com a umidade. Temperaturas entre os 40 e os 60 graus
permitem que sejam eliminadas as sementes de infestantes. Não liguem muito aqui esta legenda aqui em baixo, que eu troquei aqui as frases, portanto, só explicando, entre os 40 e os 60 graus são eliminadas as sementes de infestantes, aquilo que nós não queremos inserir na nossa horta. Portanto, é só terem atenção que no centro da nossa pilha de composto é que vão ser atingidas estas temperaturas. Portanto, todos os resíduos orgânicos que estão na camada mais externa, vai ser mais difícil atingirmos estas temperaturas. Daí a importância também de revolvermos o nosso composto para que toda a matéria orgânica passe por aquela temperatura e tenhamos esta característica entre os 40 e os 60 de eliminarmos as sementes das invasoras. Temperaturas acima dos 55 graus faz com que sejam eliminados os micro-organismos patogénicos para o humano e para as nossas plantas. Portanto, é importante que seja atingida alguma temperatura para termos um composto mais seguro também para nós. Esta imagem é familiar, viram há pouco com a Rebeca, nas cadeias tróficas, aqui na teia trófica. E isto, no fundo, é tudo bichinhos que podemos encontrar no nosso biocompostor quando abrimos a tampinha. São todos estes animais e todas estas bactérias, estes fungos, que podemos encontrar lá dentro. Portanto, é bastante normal vermos lá centopeias, vermos uns caracóis, vemos minhocas, vermos lá também uns escaravelhos. É normal encontrarmos tudo isto e devemos agradecer lá estarem, porque são eles os responsáveis, como vimos, pela compostagem. Portanto, é também toda esta vida que nós queremos inserir no nosso solo. Nós queremos ter um solo saudável e vivo. Portanto, quando inserimos depois o composto, depois de feito, quando o inserimos na nossa horta, é toda esta vida que nós estamos a inserir. Portanto, vamos ter solos mais saudáveis. Falando agora um bocadinho na vermicompostagem. Existem vários tipos de vermicompostagem, ou seja, são utilizados vários tipos de minhocas. Eu vou falar aqui mais na minhoca californiana, é a mais comum, é a mais utilizada neste tipo de compostagem. É esta aqui mais vermelhinha, chama-se a minhoca vermelha da Califórnia. É fácil, relativamente fácil, nós termos acesso a esta minhoca. E esta imagenzinha aqui mostra-nos aqui estas bolinhas. Estas bolinhas são basicamente os ovinhos das nossas minhocas. Elas têm uma reprodução relativamente rápida, em condições ideais. Vamos perceber que elas são aqui sensíveis a algumas características que temos que respeitar quando fazemos vermicompostagem, nomeadamente a temperatura. Elas são muito sensíveis às variações de temperatura. Elas no inverno, por exemplo, têm tendência a reduzir a sua atividade, entram numa espécie de hibernação. Portanto, é normal que nesta altura a nossa vermicompostagem se fique um pouco mais lenta. É preciso também ter aqui atenção a questões de umidade, de entrada de luz. Elas são também muito sensíveis à luz solar. Portanto, já vamos ver melhor como é que podemos fazer um vermicompostor. Aqui, voltando à imagem, estas bolinhas são os ovos. Cada ovinho destes pode ter até 3 minhoquinhas lá dentro. E isso faz com que elas tenham uma reprodução bastante rápida. E uma das características interessantes que elas têm, e a razão pela qual também são utilizadas, é que elas consomem grandes quantidades de resíduos orgânicos. Elas conseguem digerir em condições ideais grandes volumes de matéria orgânica. Como é que nós podemos então fazer vermicompostagem? Existem vários projetos na internet sobre vermicompostores caseiros, para termos nos nossos apartamentos, nas nossas casas. E este é um exemplo disso. O que é que nós precisamos? Precisamos basicamente de 3 recipientes com um tamanho similar. Eu vou só dar assim uma explicação muito básica do seu funcionamento. Aproveito também para dizer que daqui a 2 semanas vamos ter mais uma palestra a explicar especificamente como é que se faz um destes tipos de vermicompostor. Portanto, eu desta vez vou só dar assim uma explicação muito básica. Então, para perceber melhor isto, precisamos de 3 recipientes, 3 níveis. O último nível, aqui o mais inferior, vai servir basicamente para recolhermos o
o líquido que vai escorrer deste processo, chama-se o churume de minhoca. É um líquido preto muito rico que pode ser utilizado como fertilizante para as nossas plantinhas cá de casa, por exemplo, ou para aplicarmos na nossa horta. É um líquido rico em nutrientes. E os dois níveis de cima vão servir para nós inserirmos os nossos resíduos orgânicos. Como é que isto funciona? As caixas, os recipientes, vão ser furados em baixo, isto para permitir que as minhocas consigam passar de um nível para o outro, ou seja, existe uma comunicação entre os níveis superiores, para as minhocas poderem passar para cima e para baixo. Elas vão sempre atrás dos resíduos orgânicos, onde tiver alimento é para onde elas vão, portanto elas vão passar por estes buraquinhos. É importante também haver arejamento, uma das condições necessárias para as nossas minhocas. Elas respiram, portanto necessitam de oxigênio. Portanto, os nossos recipientes vão ser sempre furados lateralmente para que haja esta passagem de ar. E como é que nós vamos iniciar o nosso processo? A primeira camada convém ser sempre papel, por exemplo. Podemos utilizar cartão, papel. Eu utilizo muito caixas de ovos, por exemplo, é uma forma de aproveitarmos as nossas caixas de ovos de cartão. Vamos partir pedacinhos de ovos, por exemplo, vamos umedecê-las um pouco e vamos criar uma camada no fundo. Isto serve para quê? Basicamente é um ninho para as nossas minhocas, é aqui que elas se vão estabelecer. De seguida inserimos as nossas minhoquinhas, elas normalmente vêm sempre já com algum vermicomposto já pronto, portanto nós vamos inseri-lo no nosso recipiente e vamos criar já então as condições ideais para as nossas minhoquinhas. Elas vão demorar aqui algum tempo a estabelecerem-se, aqui a adaptarem-se a esta nova casa. Portanto, é importante nós começarmos a inserir os resíduos orgânicos de forma gradual. Aqui, mais uma vez, entra o princípio da observação. A partir do momento em que nós vemos que é necessário introduzir mais resíduos orgânicos, que elas já digeriram todos aqueles resíduos, vamos inserir novos resíduos. Isto é fácil de percebermos quando nós iniciamos este processo. Portanto, em começar a inserir resíduos orgânicos de forma muito gradual. Aqui convém também ter atenção ao tipo de resíduos orgânicos que nós inserimos, convém ter algum cuidado, nomeadamente com os citrinos, não inserir carnes nem peixes, tentar ter aqui algum cuidado com o que inserimos, porque as nossas minhocas também são bastante sensíveis. Vamos começar a inserir pequenas quantidades e, mais uma vez, a última camada deve ser de secos. Podemos utilizar novamente aqui as nossas caixinhas de ovos, podemos usar cartão, vamos tapar isto também para evitar que as moscas e os mosquitos entrem também para o nosso vermicompostor. Como veem, a última camada é sempre tapada, leva sempre uma tampinha e esqueci-me de referir também que os nossos recipientes convém sempre serem opacos. Isto pela aquela característica das nossas minhocas serem sensíveis à luz solar. E basicamente, muito basicamente é este o funcionamento do nosso vermicompostor. Isto vai ser relativamente rápido, é uma ótima forma de compostarmos os nossos resíduos orgânicos. Esta é uma solução para as nossas hortas, a uma escala um bocadinho maior. E é uma forma também de reaproveitarmos aqui um recurso que possivelmente iria para o lixo, que é aqui uma banheira. Uma banheira é uma ótima forma de fazermos também a nossa vermicompostagem. No fundo, o funcionamento é bastante similar à nossa escala mais pequena. Vamos só aqui alterar a escala. O ralo da banheira vai servir para nós recolhermos o churume de minhoca. E cá dentro o funcionamento é basicamente o mesmo. A primeira camada é vamos criar aqui um ninho para as nossas minhocas e vamos começar a inserir os nossos resíduos orgânicos de forma gradual e as nossas minhocas vão fazendo o seu trabalho. Última camada, mais uma vez, uma camada de secos para protegermos as nossas minhocas de moscas e de mosquitos. E como é que nós vamos retirar o nosso composto depois de feito? É fácil. Existem várias formas, uma delas, a mais simples, diria eu. As nossas minhocas vão sempre seguir o alimento, ou seja, se nós começarmos a inserir alimento apenas de um dos lados da banheira, as nossas minhocas vão migrar todas para aquele lado da banheira. Elas vão sempre atrás do alimento. Pode demorar um pouco, mas elas acabam por se juntar todas num dos lados da banheira, onde tiver alimento.
Ou seja, ficamos com um dos lados sem minhocas, podemos então recolher o composto e inseri-lo na nossa horta, nos nossos vasos, onde preferirmos. Se por acaso, juntamente com o composto que estamos a tirar, forem algumas minhoquinhas, também não há problema, porque elas vão continuar a fazer o seu trabalho no nosso solo. Então, elas acabam, se tivermos medo que elas entrem em competição com as nossas minhoquinhas, podemos estar descansados que isso não vai acontecer. Elas ocupam estratos diferentes, portanto não há competição entre as nossas minhocas que nós encontramos na terra e as nossas minhocas californianas. Portanto, podemos inseri-las nos nossos solos. Elas vão até ajudar a decompor a matéria orgânica que nós vamos colocando no nosso solo. Seguirmos aquela listinha de boas práticas do solo que a Rebeca mostrou há pouco, por exemplo, a aplicação da cobertura de solo, as nossas minhoquinhas vão até ajudar a decompor essa cobertura de solo, portanto vão ser benéficas também para a nossa horta. Em jeito de conclusão, então quais são as vantagens de nós usarmos o nosso composto? Fácil de perceber, é um fertilizante orgânico. Nós, quando inserimos o composto no nosso solo, estamos a inserir toda aquela vida que tivemos a ver até agora. Vamos ter um solo mais vivo, mais saudável e, portanto, plantinhas mais saudáveis. Desta forma, vamos também prevenir a ocorrência de certas pragas nas nossas plantas. Tendo plantas fortes e saudáveis, temos menos pragas. Como vimos no início com a Rebeca, a questão dos solos vai melhorar em muito a estrutura do solo, vai melhorar a porosidade e o pH do solo, vai servir basicamente como uma esponja de nutrientes e de umidade, e nós ao inseri-la no nosso solo vamos estar a inserir ar, nutrientes e umidade. E uma das características da aplicação de composto é que ela vai fazer uma libertação gradual dos nutrientes para o nosso solo. Portanto, as plantas vão apenas extrair de forma muito gradual aquilo que necessitam, os nutrientes que necessitam. Portanto, vamos ter plantas muito mais saudáveis, tendo ali uma esponjinha para cada uma sempre a absorver os nutrientes necessários. Desta forma, vamos também, então, reduzir um dos grandes perigos para o nosso solo, que é a erosão do solo. Através de todas estas características, melhorando a estrutura do solo, prevenimos, então, a erosão do solo. Desta forma, dou como terminada a minha parte. Temos aqui algumas referências para vocês pesquisarem um pouco mais sobre estes temas. Temos aqui alguns livros, alguns sites, alguns termos para pesquisarem no Google. E gostaríamos agora de reservar algum tempo também para vocês partilharem as vossas experiências, para falarem um bocadinho sobre as vossas experiências, para partilharem algumas dúvidas que tenham, se quiserem fazer algum comentário. Passamos um bocadinho agora a bola para vocês.